Fala, Samurai, beleza? Felipe Fontoura falando por aqui. E na aula de hoje a gente vai aprender uma propriedade do CSS bem legal que permite adaptar a sua página, beleza? Para modo Dark ou Light, ou o famoso modo escuro hacker ou modo lightzinho branquinho, beleza? E a gente vai aprender a fazer tudo isso utilizando o React e o Styled Components, beleza? Então vem comigo aqui para você aprender a fazer e utilizar essa propriedade de uma forma bem legal, fechou? Então, a gente está aqui para a gente poder investigar a documentação, sempre começando para a documentação, né, o manual do fabricante. A gente tem aqui a propriedade Prefer Color Scheme, beleza? Que ela tem então aqui 3 tipos de valores, sem preferências ou as preferências não estão ativadas, Light ou Dark, ok? E essa preferência ela pode ser utilizada aqui como Media Query. Então, da mesma forma que você hoje talvez já utilize Media Query para poder fazer sites responsivos, agora você pode utilizar essa propriedade para ajustar as cores de fundo e assim sucessivamente, tá bom? Eu montei aqui um esquema simples para a gente poder entender antes da gente ir para o React, utilizando o Styled Components e tudo mais, que eu criei aqui um HTML bastante simples, beleza? Que esse HTML, ele tem então aqui um div, um H1 que só tem um Fala Samurai. Aqui no Media, então, quando é a opção Dark, beleza? Eu coloquei o body com um fundo preto, cor branca e aqui no modo Light o contrário, fechou? Então aqui como o meu computador ele já fica no modo Dark, porque eu sou hacker, beleza? Ele já deixou nessa formatação. Mas vamos ver o que acontece quando a gente deixa no modo vovozinha. Deixar aqui então no modo claro, olha só o que ele acabou de fazer, beleza? A gente não precisou recarregar nada, a gente não precisou dizer nada para o browser e o browser meio que magicamente já deixou as coisas conforme o CSS que eu havia preparado anteriormente. Muito legal, não é verdade? Então, na aula de hoje, basicamente é isso que a gente vai fazer, só que de uma forma bem mais moderna, que é utilizando o React e o Styled Components, beleza? Até porque com o Styled Components a gente tem muito mais facilidades de criar temas, beleza? Então, de quebra, nessa aula você também vai aprender a criar temas aqui no Styled Components e, claro, utilizar esse tema por toda a sua aplicação, beleza? Então, para a gente começar a criar a nossa página React, eu vou começar aqui com o Samurai Guide, beleza? Para quem não conhece ainda o nosso projeto aqui da Dev Samurai, são tutoriais passo a passo da Dev Samurai que vai ensinar basicamente tudo que você precisa fazer para deixar o seu computador em ponto de bala para você fazer aqui os tutoriais do canal, beleza? Inclui a instalação de todos os softwares necessários, como Git, Node.js, o Visual Studio Code, e também abrange aqui as configurações, plugins e temas que a gente utiliza aqui já como recurso de aula, beleza? Mas a gente vai utilizar aqui, nesse caso, esse guia React. Esse aqui é caso você não tenha, enfim, o ambiente React ainda instalado no seu computador, beleza? Clicando aqui no guia React Novo Projeto, você vai verificar aqui qual é a possibilidade de você criar um novo projeto. Só lembrando que o template da Dev Samurai, a gente já tem todas essas configurações prontas, mas como a gente quer aqui te ensinar a fazer do zero, a gente vai utilizar o template padrão, que é o template simplesinho que já vem no próprio React, ok? Então a gente vai vir aqui no nosso console, npx create react app e o nome da aplicação. Eu vou colocar aqui, ó, dark mode dev, de teste, de exercício ou de desenvolvimento. Mas a gente entrar agora, cd dark mode dev e entrar aqui no modo do Visual Studio Code, beleza? Para a gente poder fazer aqui o nosso tutorial, nosso exercício, a gente vai precisar fazer ainda a instalação de alguns pacotes adicionais, como por exemplo, Styled Components, beleza? E o Styled Normalize. Fazendo a instalação aqui agora, a gente vai fazer o que a gente chama de limpeza. Se você chegar aqui e chamar o start do npm, você vai perceber que o React ele abre com a página padrão daquele template, beleza? Que é o famoso átomo do React que fica lá girando em execução, que no caso é esse carinha aqui, beleza?
Para a gente poder limpar essa página e deixar ela funcional, eu venho aqui no Source e começo a fazer a limpeza. Primeiro, limpando todo esse HTML aqui que por hora a gente não precisa. Vou colocar aqui somente o nome do componente. Limpando essas importações desnecessárias, limpando esse CS desnecessário e também esse CSS aqui que é desnecessário. Removendo essa chamada, beleza? E ainda limpando o logo, que é um arquivo também desnecessário para o nosso exemplo. A gente não vai fazer aqui a configuração, instalação do SLint, Reader e tudo mais. Primeiro, porque dá muito trabalho, no bom sentido. E segundo, porque tem vídeos melhores aqui no meu canal que ensina a fazer esse tipo de configuração assim de ambiente do React do zero, beleza? Mas a grande verdade é porque não está no escopo da aula e ia ficar muito chato, enjoativo passar por todos os passos. Agora que você quer saber, cara, me fala como que cria esse site aí com React. Fechou? Então agora para a gente poder ver como é que ele está funcionando, vamos dar uma olhada aqui no navegador. E ele está aqui somente com o nosso app, beleza? Está com o app setado aqui. Eu ainda gosto de mover esse arquivo aqui, no caso o app, beleza? Para uma pasta para que a gente possa ficar com ele de uma forma mais organizada, tá? Então eu venho aqui e faço essa importação e faço esse ajuste aqui. E eu já vou fazer a importação do React que ela é necessária. Como a gente não precisa mais desse arquivo, vou até salvar e fazer um ajuste aqui, tá? Então, como é um diretório agora, eu preciso fazer essa configuração aqui, colocar uma barra no final. O resultado é o mesmo, ou seja, a gente tem o mesmo código e agora dá para a gente começar a brincar, tá? Dentro desse diretório app, eu vou criar mais um arquivo, que é o arquivo styles.js, que aqui vai entrar o nosso styled component. Então, para a gente poder utilizar o styled component, eu faço a importação, component, e eu coloco aqui, ó, export, const, eu vou usar o exemplo do title.h1, tá? E aqui eu vou colocar uma coisa meio, uma aberração, color red, beleza? Bom, a gente tem aqui o componente title que tem esse estilo, color red. Como é que a gente faz para utilizar? Basta a gente vir aqui, import, fazer a importação, styles, beleza? E aqui no lugar do H1, a gente vai utilizar o title. Cor vermelha, cor berrante, agora basta a gente começar a brincar com esse carinha aqui, beleza? Bom, vamos para a segunda parte do tutorial. Como que a gente pode criar temas, beleza? E principalmente como que a gente pode criar temas dentro do Styled Components, não é verdade? Porque a partir dos temas que a gente vai conseguir fazer o ajuste para claro ou escuro no nosso software aqui, na nossa página. Então basta a gente criar aqui um novo file, styles, e a gente vai colocar aqui, ó, tema.js, beleza? Você precisa entender que o arquivo de tema no Styled Components nada mais é que um arquivo JavaScript, beleza? Que ele guarda um conjunto de chaves e valores para serem utilizados no provedor de tema. O que isso significa? Significa que eu preciso fazer a exportação de uma constante, que eu vou colocar aqui como o nome de tema, beleza? E aqui eu vou colocar algumas chaves. Normalmente, e se você utilizar o template da Dev Samurai, você vai ver que eu fiz assim, eu uso as chaves color, fontes, beleza? E qualquer outra coisa depois. Dentro dessas chaves eu coloco mais algumas propriedades. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar somente duas propriedades para o exemplo, que é o background, beleza? Ou seja, eu tenho duas cores de fundo, que é o 9919, beleza? E eu tenho aqui a cor de texto, text, que seria FFF, beleza? Tá aqui, show. Agora, como que eu consigo utilizar esse tema aqui, beleza? Bom, tem dois jeitos. Tem um jeito que não é muito interessante, que basicamente fazer a importação desse arquivo e utilizar essa chave aqui, mas lembre-se que logo na sequência, eu vou até dar um nome diferente, na sequência do tutorial, a gente vai precisar criar um outro tema, o tema Light, beleza? Light, que basicamente aqui, para compor
para fazer a equivalência ao tema anterior, beleza? A gente vai inverter as cores aqui, ao exercício do CodePen, tá? Então, como no exercício CodePen, a gente vai ter um Dark e vai ter um Light. Então, isso já mostra que não dá para a gente fazer a importação do arquivo de tema aqui e utilizar a chave diretamente, porque essa troca, baseado naquela propriedade do CSS, tem que ser feita por Styled Components, de modo que qualquer outro style, não para qualquer outro style que utilize essas propriedades, ele não sabe que mudou, beleza? Então essa é a graça da parada. Ou seja, eu utilizo as propriedades aqui sem saber o valor daquela propriedade ou sem ter que fazer na mão, chamando o modo light ou modo dark, tá bom? Como que a gente consegue fazer esse carinha agora funcionar? A gente vem aqui aonde a gente faz o nosso app, beleza? E aqui a gente cria um provedor de tema. Como que a gente utiliza provedores de tema? Eu faço a importação, é um componente, né, do próprio Styled Components que a gente vai colocar. Theme provider from Styled Components. Eu venho aqui no Theme Provider e eu tenho que encapsular a minha aplicação inteira, beleza? Bom, a gente está fazendo desse modo aqui, tá? Só com um title, mas aqui você pode estar chamando o seu componente de página, ou seu componente de rota, ou qualquer outra coisa. Mas para facilitar a vida, eu vou deixar só o title aqui por enquanto. Então esse carinha aqui pode ser o seu outro componente, que é a página, enfim, que você pode colocar. Então tudo, para resumir, tudo que você coloca dentro desse, digamos, container aqui, Theme Provider, vai receber as atualizações de temas que estão aqui utilizadas, tá bom? Bom, vamos agora fazer a importação do tema em si. Import, que no caso seria Dark Theme, from... aqui sobe um nível, styles tema, beleza? Como é que eu passo o tema para esse carinha? O tema é uma propriedade desse cara, do provedor de temas, beleza? Então a gente já pode utilizar o tema. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Não mudou nada, beleza? Nada, continua o meu vermelho. Continua o seu vermelho, porque agora a gente precisa vir aqui no styles, beleza? E utilizar a propriedade que consta aqui como color text, fechou? Para a gente poder utilizar o color text, beleza? Basta a gente vir aqui e colocar essa marcação aqui dentro do nosso CSS. Chamar aqui o props, beleza? E a gente vai fazer aqui, então, um props tema colors text, beleza? Ou seja, ele vai pegar das propriedades do Styled Components o tema colors, beleza? Que está aqui, e o text. Colors text. Então, lá na nossa página agora, se a gente estiver utilizando o tema dark, ele tem que estar com fundo branco. Show! Tudo certinho. Página em branco. O que a gente fez de errado? Cara, o app agora tá branco, né? Então ele tá aqui com a letra branca, fundo branco, tá te enganando bonitinho. Então o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa mexer não apenas num estilo que eu quero, localizado, que no caso seria aqui o H1, mas num estilo global. Então agora, nessa segunda parte do tutorial, a gente vai aprender como que a gente pode fazer esse estilo aqui global, beleza? Para que ele possa alterar a configuração, ou melhor, o estilo do body. E dentro do Styled Components, ele tem uma parada muito legal chamada Create Global Style, beleza? Para a gente começar utilizando isso daqui, eu vou separar no arquivo global.js, beleza? Eu vou começar importando esse carinha aqui, que é o Create Global Style. Ele está dentro da própria Styled Components, beleza? E a gente faz assim, export default create global style, tá? E aqui a gente coloca todas as configurações que vão se aplicar globalmente dentro da nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer primeiro um pequeno reset, tá? Esse reset aqui, ele vai ajustar todos os nossos margin para 0, paging 0, o outline 0 e o box
Sizing. Ele duplicou aqui. Para border box. Fechou? Agora a gente vai fazer o quê? HTML, body e root. No meu exemplo aqui, eu vou deixar a página inteira, então vou colocar a altura mínima aqui de 100%. Mas se você não estiver utilizando página inteira, você não vai fazer isso daqui. E agora a gente vai fazer o ajuste do body, beleza? O body, então, vai ser como? O body ele vai ser, então, com o fundo, background color, beleza? E da onde que ele vai pegar? Ele vai pegar a propriedade que já tem no tema. Então eu vou abrir aquela marcação, chamar props. E a gente vai colocar aqui, ó. Props, tema, colors, background. Fechou? E aqui também a cor do texto. Então eu vou só replicar aqui. Fechou? Então, com isso, a gente já constrói aqui uma cor de fundo e o color, baseado no nosso tema. Fechou? Com isso, a gente não precisa mais, por hora, do title aqui, beleza? Quero dizer, da configuração do colors, porque o color agora ele está sendo aplicado globalmente e esse carinha aqui vai receber por herança. Agora, com o globals criado, a gente precisa fazer a importação do globals, beleza? Do global styles, que no caso seria muito próximo disso daqui. Import global style from styles global. E eu preciso jogar esse global styles aqui aonde eu quero que seja referência, no caso aonde eu estou encapsulando dentro do provedor de tema. Então, fazendo isso, o que a gente tem? A gente então tem aqui uma aplicação com o fundo preto e a letra branca, beleza? Se a gente voltar aqui e a gente importar agora o tema light, ele vai agora, obviamente, mudar para branco. Fechou? Então aqui a gente já fez essa inversão de tema. Bacana? O que a gente precisa agora fazer nesse caso aqui que a gente já tem o tema dark e o tema light que você viu. Agora a gente precisa fazer esse switch, né? Essa troca, beleza? Desse tema dinamicamente, baseado naquela propriedade do CSS, fechou? Então a pergunta que eu faço para você é: como que agora a gente troca aqui esses temas de forma dinâmica, que é o que eu vou mostrar para você então. A gente faz a importação do tema light, beleza? Importamos o light e o dark, e aqui basicamente a gente vai fazer um if ternário com a propriedade window.matchMedia, beleza? O matchMedia vai conter exatamente aquele media query que a gente poderia consultar, que é o prefers color scheme, beleza? Então eu vou verificar se o matchMedia existe, tá? Eu vou só colocar assim duas linhas e eu vou colocar aqui, ó, window.matchMedia, beleza? E eu vou puxar aqui a propriedade no caso que eu quero, que é o prefers color scheme light. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente aqui um if, né? Então eu vou puxar, se o matchMedia faz match com isso daqui, que é o prefers color scheme light, beleza? Ponto matches, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou puxar então o tema light. Se não, eu vou puxar o tema dark. Fechou? Então, no momento que o meu React subir, ele vai fazer essa verificação. Tem matchMedia? Tem. E o matchMedia faz match com light. Então, eu uso o tema light que eu já declarei. Senão, eu uso o tema dark. Show. Vamos fazer, então, um teste aqui. Renomeei, deu reload, beleza? Chamei aqui minhas configurações. E agora eu vou mudar para claro. Eu vou esperar aqui mudar.
Quando eu dou um reload, então ele passa a funcionar. Então, ele verifica Match Media, Light, chama o Light tema e o tema Dark, beleza? A parte de React tá funcionando. Agora, para a gente fazer a última parte desse tutorial, vamos fazer aqui ainda uma coisa que provavelmente você não se ligou, que é fazer a alteração da imagem conforme o tema, beleza? Vou explicar para você como é que a gente vai resolver esse problema agora. Eu incluí aqui uma imagem, beleza? Com uma imagem do logotipo da Dev Samurai, beleza? No caso, essa imagem, ela é, enfim, branca, beleza? Porque eu quero o máximo de contraste. Então, eu tenho o Fala Samurai e o logo aqui da Samurai, beleza? Mas o que acontece, vamos ver se você está esperto, ligado na aula, o que vai acontecer se alterar as configurações do sistema operacional para claro, beleza? Para modo light. Só que agora, então, o nosso logotipo, que é aquele logotipo fundo branco, ele acaba, enfim, aí sumindo no próprio fundo branco. E agora, como que a gente consegue, então, resolver esse problema, fazendo com que a imagem também ela seja responsiva, não só pela largura de tela, mas também responsiva pelo modo de tela, ou enfim, modo dark ou modo light que o usuário escolheu. Para fazer isso, basta a gente colocar a tag Picture, beleza? Aqui dentro do, quer dizer, abraçando aqui a tag MX, legal? Para que a gente possa tornar isso responsivo, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar uma tag source, legal? E essa tag source, ela vai conter então a tag que ela vai, enfim, um media query que vai possibilitar saber se eu uso esse source ou esse img, legal? Então, só para você entender, a gente tem um source set aqui, legal? Que esse source set vai ser basicamente a imagem colorida, que eu vou colocar aqui, no caso então seria color, beleza? E aqui eu vou colocar qual vai ser o meu critério. O critério que eu vou escolher seria média, beleza? E aqui eu vou colocar, novamente, prefers color scheme light. Fechou? Então, só para a gente recapitular e você entender melhor, eu tenho uma picture aqui, beleza? Que ela vai ser essa imagem, caso o media, né? Seja com esse matching aqui, prefers color schema. Esse source aqui também é utilizado para carregar imagens que são reduzidas em função da tela, em função, enfim, de ser responsivo ou não. Então, aqui basta você olhar a documentação do Picture com source, também no site da Mozilla, que você vai se ligar direitinho. Então, com a tag carregada, eu tenho então aqui o Samurai colorido, e com a mudança do escuro, beleza? Se eu colocar aqui escuro, eu vou ter novamente então aqui o Samurai agora branco, beleza? Ficou muito legal. O que você achou? Essa possibilidade de você alterar, enfim, ali, não só a cor, mas se adaptar ao usuário, alterar a imagem. Isso dá para fazer muita coisa, beleza? Inclusive você pode fazer temas aproveitando essa questão do Styled Components sobre, por exemplo, temas sazonais. Temas natalinos, por exemplo. Então, de repente lá você tem um comércio eletrônico feito com React que você quer deixar algumas cores em vermelho e tudo mais, beleza? Eu aconselho muito, depois que você terminar de você assistir esse vídeo, claro, depois de dar o like, beleza? Depois de curtir esse comentário ou não, ou dar o dislike se você achar interessante também, e depois comentar o que poderia melhorar, ou então comentando o que você gostou, e também se inscrever e compartilhar, beleza? Depois então que você fez isso, acho muito interessante você criar uma aplicação dessa, recriar esse exercício que a gente fez e depois utilizar uma aplicação em cima do nosso template para você ver o Styled Component melhor configurado lá, com mais opções de paleta, ou seja, tudo prontinho para você poder trabalhar a sua aplicação, beleza? Curtiu? Então é isso. Não esqueça de deixar então o seu like, como a gente comentou, se inscrever e clicar nas notificações para você receber conteúdos fresquinhos aqui como esse.